Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Passou bem do nosso último encontro? Também espero que tudo tenha corrido maravilhosamente bem. Se você assistiu a nossa série sobre a iniciação, e se você tem acompanhado aqui o nosso canal Transcendência, você já sabe que o nosso canal se propõe a tratar sobre diversos temas que envolvam conceitos tradicionais, que envolvam doutrinas esotéricas, enfim, tudo aquilo que pertence a esse mundo da tradição e do esoterismo e que busca levantar dentro do espírito humano justamente essa dimensão transcendente, né? Daí o nome Canal Transcendência. E hoje não será diferente, né? Com esse vídeo nós vamos iniciar uma série sobre fenômenos paranormais, sobre fenômenos misteriosos, sobre algumas coisas, alguns acontecimentos que impressionam bastante a muita gente e que muita gente acaba atribuindo a causas espirituais, acaba colocando como algo de origem espiritual, ou acaba tecendo uma série de conceitos em cima, como se esses fenômenos fossem de alguma forma ligados ao desenvolvimento espiritual do indivíduo. Então, justamente por isso, nós vamos, em alguns vídeos, tratar sobre alguns desses fenômenos e tentar transmitir a você uma ideia mais bem, digamos assim, estruturada, mais bem definida, mais bem elaborada sobre esses fenômenos, de forma que você não se veja boquiaberto diante desse tipo de coisa e nem, digamos assim, super impressionado com esses fenômenos, né? Como se eles de fato fossem sinais de um desenvolvimento espiritual superior. Então hoje o nosso primeiro tema, e eu acredito que ele terá que ser dividido em algumas partes, né, tendo em vista que é um tema bastante extenso, e mesmo tentando, como nós estamos fazendo sempre nos vídeos do canal, tentando dividir e resumir e sintetizar o máximo possível, mesmo assim, eu creio que para que você absorva bem os conceitos envolvidos, serão necessários alguns vídeos para que esse fenômeno fique muito bem esclarecido, né? Então, hoje nós vamos falar sobre adivinhar o pensamento. Ou seja, é possível que alguém adivinhe seu pensamento? É possível adivinhar o pensamento de outras pessoas? Qual é a explicação, né, quando uma pessoa adivinha o pensamento da outra? Por que determinadas pessoas que são classificadas como pessoas, por exemplo, possuídas por espíritos malignos, adivinham o pensamento das outras? Por que será que determinadas pessoas em um estado de transe adivinham coisas ocultas sobre a vida de uma outra pessoa, né? Por que será que determinados médiums conseguem saber coisas sobre as pessoas que estão ali na sua assistência, né? Então, tudo isso muitas vezes causa estranheza, causa surpresa, causa até uma certa maravilha, né, por parte das pessoas que rapidamente se apressam em classificar isso como um fenômeno espiritual, como uma demonstração de um alto nível de realização espiritual daquele que manifesta esse tipo de fenômeno. Mas será que é isso mesmo, né? Então é exatamente isso que nós vamos tentar esclarecer aqui em, digamos assim, em alguns vídeos de uma forma bem resumida, porque de fato o assunto é bastante complexo, né? Então, a primeira coisa que eu digo a você, de uma forma já direta, muito bem resolvida, muito bem definida, é o seguinte: é inegável que alguns adivinhos, que alguns médiums, que alguns ocultistas obtêm êxito em adivinhar
o pensamento ou coisas ocultas sobre a vida de algumas pessoas. E aqui eu acho que é preciso deixar muito claro que nós estamos colocando à parte as fraudes e as técnicas fraudulentas, né? Fica registrado, né, que de todos os fenômenos que nós encontramos, né, dos fenômenos, digamos assim, classificados como tidos como fenômenos paranormais, nós temos a imensa maioria, uma imensa maioria de fraudes, né? Ou fraudes, ou técnicas de prestidigitação, ou técnicas de leitura frio, enfim, há uma série de técnicas que podem ser utilizadas para enganar e para impressionar as pessoas. Técnicas de mágica, técnicas psicológicas, técnicas de autossugestão ou de sugestão, enfim, há uma série de técnicas para se fazer isso. E aqui nós estamos colocando à parte essas técnicas, ou seja, nós estamos excluindo os casos fraudulentos, ok? Então, tendo em vista que nós acabamos de afirmar que é inegável que alguns adivinhos, médiuns e ocultistas obtêm êxito nesse tipo de fato, ou seja, que eles conseguem de fato adivinhar pensamentos ou coisas em relação a outras pessoas, então qual é a explicação? Ou seja, são espíritos que comunicam a essas pessoas esses fatos? Essas pessoas têm poderes mágicos? Né? Essas pessoas conseguiram desenvolver faculdades ocultas? Então é isso que nós vamos tentar entender. Para entender isso, a primeira coisa que nós temos que entender é que a mente humana ela tem uma dimensão ou uma face que é uma face oculta, ou seja, é uma face que está distante daquilo que nós conhecemos como a mente consciente normal ou estado normal de vigília. E quando nós falamos de uma face oculta da mente, nós falamos de um lado diferente do psiquismo humano, de um lado ainda muito pouco explorado pela ciência do psiquismo humano, nós vamos observar uma série de fenômenos, uma série de realidades ligadas a essa face oculta da mente, e essas realidades elas precisam ser estudadas com muito cuidado, com muita atenção, para que não atribuamos fenômenos espirituais ou fenômenos sobrenaturais ou preternaturais a esses fatos. Então eu convido você a conhecer um pouco sobre um fenômeno chamado hiperestesia, né? A palavra hiperestesia ela vem de hiper, quer dizer, hiper é super, muito, sobre, né? Como nós usamos habitualmente, hipermercado, né? Enfim, hiperpromoção, hiper, uma série de coisas nós usamos essa palavra, hiper. Então, super, muito, sobre, né? E estesia, ou seja, sensação, né? Então, hiperestesia significa exaltação da sensação, ou uma supersensação, né? Um indivíduo que é hiperestésico, ou seja, que manifesta esta supersensação, essa exaltação das sensações, né? Ele é um indivíduo que capta e que pode manifestar estímulos mínimos aos seus sentidos, né? E aí, antes que digam, não, mas isso é uma ideia sem comprovação, isso é simplesmente uma teoria, nós vamos recorrer aos estudos naturais, né, a observação, por exemplo, de algumas espécies animais, para mostrar que de fato a hiperestesia é algo que ocorre em toda a natureza. Então, por exemplo, nós temos animais cuja sensibilidade é realmente notável. Então, por exemplo, existe uma espécie de borboletas, né, em que os machos eles são atraídos pela fêmea a uma distância de 11 km. Você imagina isso, um animal, né, pequeno, né, que ele consegue captar a fêmea a uma distância de 11 km. Né? Você já notou
a distância, por exemplo, que os abutres, os urubus e outras aves que se alimentam de cadáveres ou de animais caídos, eles sentem ou eles enxergam esses animais caídos dentro de uma mata, muitas vezes uma mata fechada, ou às vezes o animal que já está em decomposição, o quanto essas aves elas são atraídas e a distância em que essas aves ficam voando perto ali do cadáver. Muitas vezes nós nem sonhamos onde está aquele animal morto, e quando você olha para cima está aquela montanha de aves ali, de rapina ou de aves que se alimentam de outros animais em decomposição. Está ali aquela montanha de aves esperando para descer e se alimentar daquela carcaça. Então, um outro exemplo de hiperestesia na natureza, né, que é um cachorro de caça, um cachorro, esses que são utilizados para caça, ele pode sentir o cheiro de uma lebre que passou por um determinado lugar há mais de 1 hora. Ou seja, imagine o seguinte: você está num ambiente de mata, né, onde existe uma série de cheiros diferentes de vegetação, de terra, de outros animais que andaram por ali, enfim, uma série de estímulos sensoriais para o olfato, e aquele cachorro de caça ele consegue sentir o cheiro de uma lebre que passou ali, simplesmente passou rapidamente num determinado terreno há 1 hora atrás. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos que admitir a possibilidade de hiperestesia, né? Ou seja, a hiperestesia é um fato, né, na natureza, e que nós, seres humanos, como parte da natureza, nós temos que admitir que, de alguma forma, nós também tenhamos essa capacidade, essa possibilidade de hiperestesia, ao menos uma hiperestesia inconsciente, né? E aí nós temos que deixar isso muito, muito claro, né? Ou seja, de algum modo, todos nós somos hiperestésicos, ou seja, de algum modo nós também captamos de uma forma muito exacerbada, né, de uma forma muito exaltada, as sensações que nos cercam, ou as impressões sensoriais que nos cercam. Então, por exemplo, e aqui mais um fato que vem a provar essa hipótese. Então, por exemplo, o indivíduo ele é introduzido em uma sala. Esse é um teste que já foi feito, tá? Então, o indivíduo ele é introduzido em uma sala e ele é deixado naquela sala por mais ou menos de 5 a 10 segundos para que ele tente memorizar os objetos que estão naquela sala. E aí, depois de 5 a 10 segundos, ele é tirado dessa sala e se pergunta a ele que ele enumere quais objetos ele se lembra que estão naquela sala. E aí o que acontece? Ele consegue enumerar ali 10 objetos que ele se lembra daqueles poucos segundos que ele ficou ali. Então, conscientemente, ele consegue enumerar 10 objetos que estavam ali naquela sala, né? Só que, quando esse mesmo indivíduo ele é hipnotizado, ou seja, quando ele tem diminuída a sua objetividade de consciência, né, ele consegue enumerar 50 ou mais objetos que estavam naquela sala, né? Ou seja, conscientemente ele se lembrou de 10 objetos, mas em uma forma alterada, sob hipnose, etc., ele conseguiu lembrar 40 objetos a mais, né? Ou seja, o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente, depende do qual a definição você vai usar para esses termos, né? O inconsciente ou o subconsciente, mas enfim, o nosso inconsciente e o nosso subconsciente, ele é capaz, né, de, digamos assim, de captar muito mais coisas do que possa classificar a nossa consciência, né? Então, às vezes, por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência. Você se lembra de um cheiro, ou você se lembra de uma sensação,
né? Mas você não sabe de onde vem aquilo. Você tem certeza que você já passou por uma determinada sensação, e você se lembra muito bem de que você conhece aquele cheiro, e aquele cheiro muitas vezes te traz uma sensação agradável ou desagradável, mas você não sabe de onde é, né? Então, exatamente por quê? Porque o nosso inconsciente ou subconsciente, ele capta por uma forma dos sentidos, mas de uma forma indireta, de forma que nós não conseguimos determinar exatamente de onde vem. Então ele capta essas sensações, essas impressões sensoriais exteriores, né? Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu você entrar num determinado ambiente e dizer assim, puxa, eu senti um ambiente pesado, né? Ou eu senti um ambiente agradável, ou eu vi uma pessoa e eu tive uma sensação desagradável em relação àquela pessoa, mas eu não sei objetivamente o que é, né? Às vezes aquela pessoa transmitiu uma sensação desagradável, mas conscientemente eu não tenho nada a dizer contra aquela pessoa. Pelo contrário, a pessoa foi extremamente gentil, ou foi extremamente simpática, e de alguma forma ainda eu me senti, enfim, mal, ou eu me senti pesaroso perto daquela pessoa. E aí muita gente vai dizer, isso é captação de energias, né? Ou são as energias do ambiente, etc, etc, etc. Nós vamos depois dar aqui a definição da palavra energia, e você vai ver que não tem nada a ver com esse emprego, né? Que as pessoas usam muito irresponsavelmente a palavra energia, energias, etc, etc, porque é algo que pouca gente conhece a definição, então acaba utilizando essa palavra de uma forma inadequada, né? Mas, na verdade, isso que as pessoas dizem, eu senti uma energia carregada, uma energia pesada, ou eu senti que aquela pessoa é uma pessoa desagradável, uma pessoa pesada, ou que ela tem algo nela que eu não consegui me identificar ou simpatizar, etc, 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 e que, curiosamente, muitas vezes, essa primeira impressão ou essa intuição inicial, ela acaba se confirmando como verdadeira. Ou seja, você se sente mal de estar em um determinado ambiente ou de ver uma determinada coisa, e aí depois acontece alguma coisa desagradável, acontece alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, e aí você diz, puxa vida, bem que a minha intuição me disse, bem que eu senti que tinha alguma coisa errada ali, ou que tinha alguma coisa errada com aquela pessoa, né? Então, justamente essa intuição, né, ou essas sensações que nós temos, que nós não sabemos muito bem definir do que se trata, né, nós não conseguimos dizer objetivamente do que se trata, essas sensações elas estão ligadas à nossa capacidade hiperestésica, né? Nós captamos de uma forma hiperestésica muitas coisas, né? Muitos sinais, e esses sinais muitas vezes conscientemente nós não conseguimos definir muito bem do que se trata, né? Bom, você está curioso para saber em relação a adivinhar o pensamento, né? Como que eu posso adivinhar o pensamento? A adivinhação de pensamento, ela é algo paranormal, é algo espiritual, é algo que tem a ver com a mensagem de um espírito ou de uma força milagrosa, etc, etc, etc? Pois eu te digo, tem a ver com hiperestesia, mas eu não vou falar nesse vídeo porque vai ficar muito longo e vai ficar muito material e vai ficar chato de assistir. Então, o próximo vídeo a gente continua falando sobre o fenômeno da hiperestesia, ok? Então, obrigado pela sua audiência, né? Estou ficando bem metido porque a audiência, nós temos ainda poucos seguidores, poucas visualizações, enfim, mas obrigado por ter nos assistido até aqui, e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre a hiperestesia. Tchau!